Understand. Understand. Se nós vamos sempre lembrar, viu, Leia? É, É, quando eu não mais aqui então, estiver, né? ou a gente, né? Onde a gente tiver, a gente leva. Lembro. É, então, vamos lá. O que aconteceu com a família romana? O que aconteceu com a família romana? Parecia estar tão bem, tão certo, de repente as coisas mudaram. Eles Degeneraram, né? O poder subiu a cabeça. subiu na cabeça. Isso acontece também nos nossos dias, né? Quer testar uma pessoa, dá poder para ela. Isso. É. Quer Dá saber, né, o dinheiro, caráter de uma pessoa, você dê poder a ela. dá poder. Vejo isso muito nas casas, porque quando a pessoa pega um cargo, ela sobe no poder. Isso Isso é são todos os lugares, suave. né? Porque o casa espírita não é um lugar de privilégios. Tem seres humanos. A doutrina é perfeita, né? Mas os seres humanos, nós, os seres humanos, é que somos imperfeitos ainda, né? É. Mas antes do poder, né, por que a família romana deixou-se levar, já que parecia ser ou estar, parecia não era, né, um exemplo. Era um exemplo, de repente, ela se deixou levar. Mas são as influências a principal culpada de tudo isso, ou é a invigilância que nós temos num processo? O que aconteceu aqui com a família romana foi vigilância, porque quando tudo está bem, parece que nós esquecemos um pouco da oração, da luta, nós podemos nos deixar levar. Quando tudo parece estar bem, a gente realmente não preocupa muito. A gente só lembra muito da oração quando está precisando, quando E aí, estamos quando a bem. gente está bem, Não. a gente se acha invulnerável, nada vai acontecer, né? Então, uma família que tinha exemplos, né, sólidos exemplos, de repente deixa-se levar por influências espirituais inferiores. É o caso da família romana. Deixou-se levar pelo mundo inferior. Então, era um momento assim que a Terra ia poder dar um salto muito positivo na sua evolução, e isso atrapalhou, né? Atrapalhou um pouco. Isso pode ter dado o quê? Quantos anos de prejuízo aí no desenvolvimento terreno? A gente cita aí alguns planetas. A questão, voltamos aqui a Marte, né? Nós estamos aqui nesse tempo, mas vamos voltar ao caso Marte. Quando Kardec fez a Revista Espírita, a gente viu lá Kardec, e até mesmo na obra dos Espíritos, caracteriza Marte como sendo um planeta menos evoluído do que a Terra, um planeta mais atrasado que a Terra. Depois, com Chico Xavier, nós vimos ali que um planeta mais adiantado do que a Terra. Ultrapassou até Marte com certas atitudes, poderiam ter avançado e a Terra não ter avançado. Isso pode acontecer entre os orbes
Porque às vezes você acha que tem que gastar 3.000 anos para uma evolução. Mas se você quiser fazer ela em 10, em 20, em 30, você faz. Depende da sua iniciativa, depende de você mesmo. Porque o amadurecimento ele pode acontecer num certo momento ou no outro momento, depois de muito experimentar. Então, o que está em jogo aqui é o acordar, não o tempo. Aqui, o que está em jogo é o acordar. Então, digamos que a civilização de Marte acordou mais cedo do que da Terra. Então, o despertar no mesmo tempo, de certa forma, estamos no mesmo tempo, mas o despertar deles já aconteceu, e o nosso não aconteceu. É, Isso parece meio estranho para quando nós começamos a relacionar com o tempo, né? O tempo passado, o tempo que nós conhecemos, mas o que está em jogo é a transformação e não o tempo que passamos. Então, se você consegue enxergar num momento, não significa que você está dando vantagem a si mesmo em relação àquilo que não enxergou. Não. A gente sabe que o interessante aqui é o indivíduo acordar. Então, por que que então nós não tivemos o acordar desse povo, da família romana que iria influenciar o planeta inteiro? E hoje, até hoje, nós estamos num passo lento do desenvolvimento humano, da humanidade. O que que isso está acontecendo conosco? Não poderia termos já resolvido esse assunto? Tivemos algum prejuízo na ordem divina do tempo? Nenhum prejuízo. Não tivemos prejuízo. A gente só está estacionado. Nós estamos pensativos. Nós estamos em dúvida. Nós não deixamos o sentimento nos levar para uma maioridade, uma maturidade terrestre. Então, era para ter aqui nesse momento uma, um desenvolvimento muito grande do planeta. Isso não aconteceu. Prejuízo, Jesus, com toda a sua rede organizada para seguir em frente, e nós desaceleramos o processo. O que vocês pensam sobre isso? A frustração de Jesus, né? Será que ele se frustra com isso? Acho que não, né? Porque o problema é nosso, né? A gente está prolongando o sofrimento desnecessário. Agora, eu fico pensando assim, Marte, Roma, lá em Marte, vamos usar esse nome, né? Que era Roma, só para fazer uma analogia. Na, não, aquele pessoal lá de Roma, naquela época, eles aproveitaram o momento e seguiram. Cumpriu o projeto. Vamos colocar assim, partindo desse, né, do assunto aí. Claro que é outro nome, né? Mas assim, vamos Por isso colocar que um nós temos país na mesma. lá, a gente tem os trabalhadores da primeira hora que foram, que já foram, e tem o da última hora. Só que a quantidade de última hora deve ser muito mais, né? Da última hora. A É, quantidade deve né? ser muito maior. Os da primeira hora foram uma turminha e aceitou, né, a transformação e está muito à frente de nós. Já está muito à frente. Como Marte deu o salto quântico, né, da evolução, ultrapassando a Terra. Isso não sou eu falando, isso é Humberto Campos falando, né, que ultrapassa, passou, né, a evolução terrestre. Mas se ele der um salto
quântico, então a Terra está dentro do esperado. Olha, o que se espera de um povo? Que ele evolua, né? Que ele evolua, que Jesus espera de nós? Que nós alcancemos a consciência, né? Simplesmente não alcançamos. É o esperado? Também é. É esperado de cada um. É esperado que evolua? Também é esperado. O esperado é que aconteça, de certa forma, alguma coisa. Nada de, vamos dizer assim, ansiedade divina. A divindade não tem ansiedade por nós termos fracassado ou retardado o processo. Não tem ansiedade, não tem depressão, porque não conseguiu, porque não alcançou, não. Simplesmente, Completar o projeto, né? Eu estava simples, assistindo aquele filme lá, né, a série, e comecei a pensar nos sacrifícios que nós temos que fazer, né? Não tem outro, né, caminho. Os discípulos, as pessoas que querem realmente seguir o Cristo, seguem, né? Então, é a custa de sofrimento, porque você está indo contra todo um sistema, vai ter as consequências. Aí eu fiquei olhando e pensando, e estava assim, gente, fiquei muito triste comigo, eu ainda não estou preparada para ter esses sacrifícios todos. Assim, eu com tive que ser o mais decepção. honesta possível, sabe? Eu tive que ser ali naquele momento. Porque eu fiquei tão triste, falei, mas por quê, né, que essa tristeza? Porque eu não tenho ainda condição de fazer aqueles sacrifícios todos ali para seguir Jesus. Então, quem tem depressão, quem tem ansiedade, não são os espíritos superiores, são os Uhum. inferiores. Isso é coisa de gente atrasada, É. né? E Daniel, Hum, deixa eu dar um pitaco, deixa eu, como se diz, deixa eu amarelar. amarelar. Porque, veja bem, em relação à família romana, é, na verdade, o que aconteceu é que eles achavam que estavam bem, mas o que que acontece? Ninguém é aprovado sem que realmente mereça ser aprovado no passar de ano. O teste, Vamos o teste. simplificar. Então, para que a família Romano passasse de ano, eles precisariam passar pelas turbulações, Chama pela, ferição. A é, ferição. Tem que passar eles pela tinham, ferição. eles tinham que ter sido aprovados diante das circunstâncias que ocorreram após eles acharem que estavam bem. Então, o que acontece? Vieram as provações e eles realmente mostraram que não estavam aprovados ainda. Ou seja, não houve surpresa nenhuma para ninguém, muito menos para Jesus. Por quê? Ele, de antemão, já sabia que eles não seriam aprovados, porque não tem almoço de graça. Ou seja, então não aconteceu surpresa nenhuma para quem está no comando, sem dúvida, não houve surpresa nenhuma. E eles realmente. É a mesma coisa da gente agora, igual que a Leila comentou aí. A gente acha que está num determinado patamar, mas para que você mude de patamar, você tem que ser aprovado nas provas que se apresentarão para você. Então, se você passar, ótimo. Se não passar, é porque você realmente não estava nem naquele patamar que você achava que estava. E em relação a Marte, esse comentário que você fez, eu não sei, ô Daniel, eu tenho minhas dúvidas, porque o que acontece? Você acha que em 100 anos, vamos analisar a nossa, vamos imaginar que eu viva 100 anos, ou seja, se, se eu viver 100 anos, eu vou acompanhar dentro das minhas limitações o que acontece com o planeta Terra desde o meu nascimento até a minha morte, ou seja, a gente tem condição de enxergar isso. Aí você imagina que o Kardec escreveu a revista, eu não sei de qual ano que foi, mas deve ter sido lá em 1860, 60 e alguma coisa, que ele
escreveu o artigo na Revista Espírita. Ou seja, menos de 100 anos depois, o Chico escreve, foi ditado pela mãe dele, não foi? A João de Não, Deus? Ou foi Humberto? não. Foi Humberto Campos. É. Ou seja, em torno de menos de 100 anos depois, você acha que, considerando que não existe almoço de graça, uma sociedade deu um salto, você deu um salto quântico, que justificasse ultrapassar um outro planeta? Eu acho que se fosse aí 1.000 anos, 2.000 anos, aí eu até que acho que seria possível. Mas eu acho que tem muito mais um erro a forma de um enxergar, que foi o Kardec, quem passou para ele, não foi ele, foi alguém que ditou para ele. E da mesma forma o Humberto que passou para o Chico. Ou seja, eu acho que tem muito mais de repente, alguém avaliou uma determinada região lá de Marte, e outro avaliou uma outra região, TTT e tal. Ou seja, não era alguém que tivesse realmente ciência de tudo que estava acontecendo em Marte. Ou seja, não foi o Cristo de Marte e o Cristo da Terra que chegou a essa conclusão. Eu acho que tem muito mais a possibilidade de haver um erro de avaliação do que realmente. Essa é a minha opinião, mas deixa para lá. Amaro, mas tudo que você está falando aí, eu já pensei antes. Com relação a duvidar, a questão de questionar, sabe? Aí você vai marrando alguns depois, análise, como que é a questão da evolução, como é que a gente chega a outra conclusão. Eu também passei por essa reflexão que você está fazendo. Acho ela importante fazer, questionar isso mesmo. Eu É acho que importante. se a gente, eu acho que aí nós estamos caindo de novo naquele problema da universalidade das informações. Que o que acontece? A posição as informações de Kardec foram de um espírito só que ditou. E o Humberto de Campos também foi um só, ou seja, não tem universalidade. Tanto é que o Kardec nem botou aqui essa informação em livro, nem no livro dos Espíritos, nem no Evangelho, e nada. Ou seja, eu acho que foi muito mais um balão de ensaio, como ele sempre fez. Ou seja, deixa eu jogar isso aqui, ou seja, como não tem universalidade, vamos deixar para lá. Certo? Eu Eu vejo fico dessa forma, pensando, mas isso não faz eu fico, diferença também, não? hein, Amara, eu fico pensando na questão seguinte, o que pode ser o que da questão? São 100 anos terrenos. Talvez a medida de tempo de Marte é diferente, né? A gente não Mas de qualquer sabe. forma, mas como nós estamos girando em torno do mesmo planeta, o ano deles é diferente do nosso. Então vamos imaginar que os 100 anos nossos correspondem a 200 dele. Não tem a menor noção. Mas em termos do tempo de Deus é o mesmo. Por quê? Porque uma mensagem foi ditada se ela foi ditada lá para Marte, seja, daí o meu período, seja, eu acho que em termos do tempo de Deus, como diz o Daniel, que o tempo de Deus, que o tempo não existe, então a referência seria a mesma, ou seja, mudaria se o ano deles é maior ou menor, mas em A termos de questão, volta, Amara, a da questão Terra, está no acordar. Se você pensar não na questão do tempo, não amarrar no tempo, é chegar à consciência. O interessante é você chegar à consciência. Se você quiser dar uma velocidade muito mais significativa nas suas atribuições, nos seus valores, você vai muito mais rápido. Você pode ter certeza disso. Uma das coisas mas a que base, Humberto hein, de Daniel? Campos, Eu posso ir, mas a base tem que já está plantada. Não adianta o mas Daniel veja ir bem, e o Amaro não ir. Por quê? as É um todo. características que, as características que Kardec deu a Marte foram a questão da inferioridade, e não de guerras que a Terra optou a fazer. Nós tivemos aqui na Terra uma opção de valores diferentes. Marte teve outros valores
que adotaram. Eles não adotaram Foram a guerra. escolhas, né? Não Foram as conhece, escolhas. não conhece a guerra, ou seja, não optaram por guerras. Então, quando você entra no fator guerra, que a Terra, você tem que ver que a Terra estava resolvendo também um problema de outro orbe que já vinha estacionado, né? Ou seja, já vinha insistindo que os exilados que vieram para cá, então a Terra tem outros problemas que ela veio consertar, tá? Talvez a humanidade de Marte ela não teve esse fator e não estaria em vantagem nenhuma se chegar primeiro. O que é primeiro, o que é em segundo? Se o tempo de Deus é o mesmo. Então, nós não temos que achar que esse processo não possa acontecer. Claro, se eu quiser melhorar, que ninguém quiser melhorar, nem a Inês quiser melhorar junto, né, eu melhoro e vou embora. Não tem essa de ficar amarrado porque os meus familiares, as pessoas que estão à minha volta não querem. Mas se eu desejar, eu saio da vibração que a maioria quer. Então, o grupo que estava em Marte decidiu de forma diferente, simplesmente isso. Como o Brasil tem uma forma diferente dos demais países. Alguns países se organizam melhor do que o outro, porque eles decidem, aquele grupo decide fazer diferente. Né? Hoje, essa semana aí atrás, eles divulgaram os países mais felizes do planeta. Né? Ela colocou Filipinas, mas alguns países que são mais felizes, que têm uma renda melhor per capita, que se organizaram melhor na educação, tá? Então, é um povo que está na Terra. Então, imagine isso dividido em planetas. E pode acontecer uma diferença enorme de evolução. Tá? É por aí que a gente pode estar pensando. Tá? Eu Então, acho que hein, vai achar Daniel? muita resposta. Então, mas sabe o que que acontece? Imagina que você, vamos imaginar o Daniel, que seja um Você cara está que querendo tem amarrar os outros. Não, mas eu me apego aí ao período que eu insisto na diferença. Eu acho que foi erro de avaliação de quem passou a informação. Por quê? Veja bem, vamos imaginar o Daniel, que é um cara que tem muito problemas com poder. Então, você nasce sabendo, com uma programação, sabendo o que você tem que fazer. Ou seja, vamos imaginar que você vai viver 100 anos. Então, nesses 100 anos, a sua prioridade é superar o seu problema relacionado a poder. Então, você vai nascer e tal, aí o seu Fausto e a dona Odete vai te dar te ensinar, te tentar passar para você exemplos práticos. Ou seja, aí você chega lá aos 15 anos, descamba, aí volta e encontra a Inês te ajuda e tal. Ou seja, você com 50 e poucos anos, opa, eu acho que eu realmente consegui superar esse problema meu de poder. Já fui presidente de uma casa espírita, não fui muito bem sucedido, não, mas fui. Agora estou como presidente, como presidente Colocar na da AME. guilhotina. É, Me então, colocar várias vezes em guilhotina. então, agora estou como presidente da AME. Você acha Não que é estou o mais, não. suficiente? Engraçado. Você acha que é o suficiente para Foi você colocado na mostrar que guilhotina realmente de novo. mudou? Então, o problema é que, considerando um período tão curto, ninguém consegue superar um problema grave como esse, como problemas em relação a sexo, poder e dinheiro, que são os três Você principais está problemas. engastalhado no tempo, você está amarrado no Não, tempo. mas o Você Kardec recebeu está. a informação em 1800 e Não, pouco. você está O amarrado. Chico Ele está recebeu a falando de informação um em orbe. 1900 e pouco. Tá, mas ele está falando de um Então, outro
plano. Daniel, mas Ele está todos. falando de um outro plano organizado diferente. Você Pois está é, mas isso fez Então, amarrando. muito Isso não sentido, viu, aconteceu. Daniel? Fez muito Oi. sentido isso aí que você falou. Para começar, Marte, os habitantes de lá eram nativos. então eles Não já veio aquela estavam em turba, situação não veio melhor. aquela turba de pessoas, né, com problemas, né, que nem aconteceu no Brasil, pegaram a escória de Portugal, mandou para cá. Então, eu acho que faz muito sentido o que você falou aí, porque nós viemos com já, né, o planeta com uma missão de ajudar aqueles outros, olha para você ver. E aí sofremos as influências. Mas o tal do tempo, às vezes eu fico, aí eu não entendo, mas aí eu entendo. Por que que o tempo não existe? É tudo agora, é escolhas, são escolhas. Não tem outro jeito. Leila, mas não tem almoço de graça. Você pode escolher hoje ser uma pessoa porreta, boníssima e tal. Chega daqui a pouquinho, você fez a escolha certa, mas chega daqui a pouquinho você vai cair de novo. Porque não tem almoço de graça. Ou seja, É, você tem que tomar a decisão e tem que provar que realmente acertou na decisão que você tomou. Não, a tudo gente bem, eu só sei que aceita esse tempo que isso, você está a gente falando só aí vai aceita. só. Deixa o professor falar. Não, para falar. A gente só aceita isso quando a gente passa a entender essa relação de tempo. Se você não entender isso, vai ficar nisso aí mesmo que você está falando. Você vai entender nessas posições e relações do nosso tempo como sendo o centro de controle O planetário. Amaro é engenheiro, ele é mais pro lado Não sou, científico, Daniel, ele mas quer quando. provar, ele tem a lógica, fica só dentro da lógica. Não acho que está errado, Não. não, Amaro. Leila, o Não é, tempo não que é. passou, o período que passou para nós, então esquece o tempo. O período que o Kardec recebeu a informação Você e está que o pondo o Humberto. período como tempo. Então, mas é o Tempo, mesmo aham. período que Você aconteceu esquece o lá. tempo, mas você está voltando o tempo. Mas é o mesmo. Veja bem, só para esclarecer aqui, Amado, porque às vezes a Natália, o Matheus, a Lara, não sei, a Lara está mais tranquila, mas assim, sobre essa questão do tempo, a gente sempre colocou aqui sobre a análise do tempo, que uma das coisas mais importantes para você entender a relação espiritual de tudo é você entender que o tempo não passa. O tempo não passa. Se você entender que o tempo não passa, derruba o que o Amaro está falando. É a gente que passa. Então, a relação tempo-Terra, tempo-Marte, tempo-Júpiter, tempo qualquer galáxia, isso é diferente. É uma relação física. É simplesmente uma relação física de desenvolvimento. Quando você fala tempo de Deus, é o tempo não passando, é o tempo hoje, é o tempo sempre, é o tempo eterno. Esse tempo eterno é o sempre existir. Então, eu não estou passando, nada está passando, eu estou fazendo. Então, a relação do que eu estou fazendo é que é mais importante. Aí eu melhorei. Não estou relacionando isso a quanto tempo eu melhorei. Simplesmente eu melhorei. Então, se você partir para a análise planetária de cada planeta, aí você vai ficar amarrado, engastalhado nisso mesmo, nessa relação que o planeta Terra passou 2.000 anos e em Marte se resolveu em 100, 200 anos, 300 anos, isso é inadmissível, né, para nós. Mas a questão é acordar. Você pode chegar hoje na sua casa e querer falar, não, hoje eu vou fazer tudo diferente. A minha mente está voltada para sempre fazer o bem. Eu não quero fazer, eu não vou responder mal. Um dia você se transforma na sua vida. Um dia. Mas você tem Não de mostrar que precisa. para. Esquece o tempo, então, Daniel. Você Eu já acha esqueci há que. muito tempo. Então,
Mas você acha que Você... Há Não, muito tempo ele esqueceu. vamos imaginar então que fosse no mesmo dia, se você recebesse a informação do Kardec num dia, na mesma hora, o Humberto ditasse para o Chico a mesma informação, em quem que você iria acreditar? Fala de Esquece o novo. restante, então. Cadê a Ah, universalidade das informações? como é que você falou aí? Você repete, Certo. por favor? O Kardec e o Chico receber essas informações no mesmo dia. Ah, Não existe diferença de tempo, então, no meu conceito. Em não, quem que só de você vai acreditar? qualidade. Só de Então, qualidade de informação. cadê a Qual que é a informação universalidade? É que só um isso que deu? eu estou. Ué, simplesmente, se ele falar da mesma coisa, vão falar a mesma coisa. Então, Isso que falar é diferente, mas eles universalidade. estão falando diferente, então não houve Não, universalidade em nenhuma ele tá delas. falando de situação diferente, tem que separar. Se Então, você um está botando falou, tempo. Então, você está não, você considerando está o falando tempo. de situação, não, estou falando de situação diferente. Eu não estou falando de Daniel, tempo, eu estou falando de comportamento diferente. Eu estou falando, se eu falar de você aqui, falar da Leila, por exemplo, né, eu vou falar características diferentes. Eu estou falando no mesmo tempo características diferentes. então, Humberto e Situação Kardec têm diferente. A características bem situação diferentes. sua é uma, a situação é uma sua, a situação da Leila é outra. Então, se tiver dois espíritos falando de vocês dois, vai falar a mesma coisa. O Amar é assim, a Leila é assim. Se eu falar também, o Amar é assim, a Leila é assim. No mesmo tempo. Vamos Ou voltar para seja, Roma, no porque nós não mesmo vamos momento. chegar num acordo mesmo. Fundiu a cabeça de muita gente, mas o bom disso é que você passa a pensar. Eu acho lindo e ótimo as indagações, porque isso é o que faz pensar. Daqui para frente, fulano vai pensar mais. Isso faz o indivíduo a mudar. Isso que faz o indivíduo a dar salto quântico, Avançar, isso a mesmo. avançar. Isso foi o que Sócrates fez. Ele fez o indivíduo a pensar. Se quem não pensou é porque não quis. Então, hein, Daniel, deixa eu te dar uma sugestão, então. Você que fala muito de usar da razão, usa um pouquinho da Tá razão que você lógico. vai ver que eu tenho um Não, pouco mas mais de a minha razão. razão está funcionando muito bem nisso aí, é o que eu te falei. Agora, só que você vai Olha, chegar, eu olha, tenho certeza que daqui a um ano você vai chegar com um pensamento diferente. olha que eu vou perguntar para a Inês se a sua razão está Vou funcionando. perguntar. Vamos voltar para Vamos lá na Roma, acho que é leitura. melhor. Vamos à leitura do texto, então, hoje, Vamos né? voltar para Roma. O preâmbulo foi em 40 minutos. Vamos lá. Mas foi bom, foi bom. Vamos lá. Matheus, ficou doido, Matheus? Mateus O sabe Natália muito ficou mais doido? do que nós, meu filho. Você está enganado com esses jovens. Sabe? Muito mais. O Matheus até saiu do vídeo. Não está nem no vídeo. Ô, Natália, e você? Endoidou? Tô acompanhando, tô pegando. Ainda não. Tô Natália, acompanhando. Lara, nós vamos ter um laboratório de tempo, sabe? Sobre tempo e espaço que o Daniel ainda Abri vai um novo grupo para proporcionar. discutir só sobre isso. É, vamos fazer, se Deus quiser. Então, vamos lá, a leitura. Quem faz para nós aí? Faz, Lara. Você está caladinha? Eu perdi aqui. Qual que é eu vou o pegar meu Você item? livro, está que eu tô agora fora. os abusos da autoridade e do poder. Deixa eu É o achar aqui. segundo, é o segundo item do 8º capítulo, do 13º capítulo. Ah, achei. Posso ler. Então, lê para nós. Os abusos da autoridade e do poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis.
A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos que, aos poucos, liminaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitavam a pletora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. Hum. E aí? Falou aí Lamentável, que né? lamentável, né? É tudo aquilo que a gente estava comentando aqui antes, né? Sobre as influências espirituais. E éramos nós ali, né? Mais lamentável ainda, né? Pensar que eram os outros que atrapalharam nós, não, éramos nós mesmos. Até hoje a gente está pensando do mesmo jeito, né? Ainda, fazendo assim, às vezes você não está mais abusando, né? Você não está mais abusando, mas você está ainda julgando, né? Às vezes a gente está julgando, está no processo de julgar, de falar um dos outros, né? Então, a família hoje, já se comentou aqui, ela está sofrendo as influências dos próprios encarnados, de espíritos que estão encarnados, que, de certa forma, não têm valorizado mesmo a família, coloca como instituição falida, que a família, inclusive, tem traços diferentes hoje, né? Então, seria um atraso da humanidade hoje. O principal problema dela é a família, que está desincronizada. Seria um ponto de realinhar o nosso ritmo planetário, seria investir na família. Seria um governo investindo na família. Seria diferente? Vocês acham que nós teríamos um plano diferente hoje, se a gente investisse na família? Porque isso não Com é muito certeza, feito, né? né? Porque a família é a base, né? Do ser na sociedade. Eu acho que devia Ama- ser o contrário, né? Não o governo investir na família, mas sim as famílias investirem em si mesmas para fazer um governo melhor, né? Para fazer. Porque a família, ela é a estrutura da sociedade, então tem que sair de dentro da família para poder ir para fora, e não o contrário. E o que a gente está vendo hoje é que está vindo de fora para dentro da família, então é isso que está desestruturando. É É o que eu Mas a vejo. gente importante. depende do sistema, Carol. Não tem como ser É diferente, isso, é que não. eu ia falar, porque o sistema de instrução, de educação, tem que ter investimento, Educação, de saúde, né? Boas estrutura. condições de vida. Sim, na Porque verdade, essa parte de instrução, né, de saúde, fornecimento de saúde, isso aí realmente é parte é responsabilidade do governo. Moradia, né? Vida pois é digna, isso que nós trabalho para estamos falando, né? todos. É. A valorização Mas da família para que ela seja esse embrião que você está falando. Porque ela, sem ter as condições de subsistência, de ter apoio, a família entra em crise. Ela, muitas vezes, ela não vai ter instrução, ela não vai ter cooperação. A gente está num ambiente composto.
Então, quando você está num ambiente composto, você tem que saber que o ambiente que você está vivendo, ele é de cooperação, ele é de cooperação. Então, isso às vezes não tem acontecido, né? Tem acontecido interesses, poder, arrastamentos, né? Então, isso não tem acontecido. Se tivesse poderes, claro que nós vamos ter poderes melhores com a estruturação da família, mas vice-versa também nós vamos ter a família estruturada de acordo com o poder. Se isso não tem abertura, claro que você não tem como desenvolver seus filhos, introduzi-los na sociedade. Uma família não fica só em casa, ela sai à sociedade, ela tem que ir à sociedade. E a hora que vai à sociedade é que pega, porque influências negativas, influências do meio, né? Então, é muito forte esse mergulho que nós fazemos na sociedade. É um mergulho. A família ela pode ter um poder pleno de serenidade, mas ela pode ser, por ser ainda frágil, ela pode se perder, como aconteceu aqui. Eu acho que, por interesses e influências de Roma, dos espíritos que estavam lá encarnados, que tinham o sentimento de poder, e pelas influências que eles tinham do mundo espiritual inferior, isso atingiu as famílias, atingiu os laços familiares, as estruturas familiares, e como elas são suscetíveis, ainda não são perfeitas, elas cederam às influências e aqueles que tinham propensão dentro das famílias também foram ao poder. Isso é um quadro, eu acho que fácil de perceber, né? E acontece isso nos dias atuais. Isso está acontecendo de forma diferente, está acontecendo de novo. Então, é uma repetição que a gente vem tendo aí nos séculos. Então, quando você repete, você estaciona, você fica naquilo. Você deixa de repetir, você avança. Fala, Leda, você tirou o microfone, pois o É, microfone. são formas diferentes, mas a gente vê que a degeneração está idêntica, né? Você pode ver que o poder ele está todo minado ali, ó. A gente não tem acesso, né? Muitas pessoas até têm. Eu parei de assistir os noticiários e tal, não entro mais nisso aí. Não sou alienada, não. Só estou procurando coisa melhor, né? Só que ali, se você. O que que eles fazem? Vamos pegar o poder, independente de partido, viu, gente? Não tem nada partidário aqui. Todos eles. O que que acontece lá em cima? Esse dinheiro, sacrificando a sociedade, a população, eles fazem o que com esse dinheiro? É o poder. O que que eles fazem com isso? Você pode ir lá em Roma, que é a mesma coisa. Não tem nada diferente. Então, é uma Então, repetição, é é uma uma repetição. insistência. É, a insistência nisso aí. E o A pior de gente tudo tem um, a gente tem um novo ambiente tecnológico, mas é os isso. personagens são os mesmos. A Não mudou, circunstância não mudou, mas acordou, não é, acordou. não acordou e vão levar um susto também, e a derrocada vai ser idêntica de Roma, e está próximo também, né? É O maior engraçado que a valor, Luna falou tudo que eu tava pensando essa semana, né? Essa semana eu fiquei pensando assim, gente, se eu lembrei que eu vivi em Roma 2.000 anos atrás, na época de Jesus, esse povo que tá tudo aqui, ó, no governo, é, as pessoas da minha convivência mesmo também viveram naquela época, né? Aí a Leila falou tudo assim que eu pensei essa semana inteira. Mas aí, Leila, tá é vendo? isso que o Daniel fala, Captou. quando a gente passa a questionar as coisas, e estudar, você estuda isso aqui, e passa a questionar as coisas, porque esses bate-papos que a gente tem aqui, esses amarelões aí, isso ajuda muito a gente, né? Amarelão. É, Ah, as- Mara, você tá aí, amarelando. é.
Isso Eu ajuda vou. muito a gente a pensar, a gente tem que questionar, não tem outro caminho. E quando a gente Hein, começa a pensar, você começa a identificar as hein, Leila? coisas que a gente não percebe, não perceberia, né? Hein, É o, Leila? é o tal de questionar a si mesmo, né? Porque é esse o caminho, não tem outra forma, né? É a hermenêutica mesmo, né? É lá, volta lá, e aquilo ali é para sempre, Leila. né? Aquilo ali é lei universal, né? Leila, Hein, é Mas a Leila? Leila. gente tem que Hein, Leila? questionar e identificar, né? Identificar. Hein, Leila? Só uma observaçãozinha. Na próxima, então, ao invés de amarelar, eu vou leilar. Não entra nessa não, porque você vai endoidar. É um valor muito grande aí é a transformação, né? Então, é o respeito de Deus que ele tem por nós, pelo nosso livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio e com ele você pode acelerar ou retardar. O livre-arbítrio seu permite isso. Você vai mais rápido, vamos dizer assim, ou mais lento. O que é mais rápido, mais lento? Não, é acordar. Você acorda mais cedo ou mais tarde, vamos dizer assim, só para entender. Você acorda ou não acorda? Vou tirar até o mais cedo para não complicar no tempo. Você acorda ou não Ou não acorda? acorda. Isso. Então, se você acordou, você estava num sistema imerso num tempo seu. Então, é o seu tempo, é aquilo que você passa, são as atividades que você passa. Não, então, elas se repetem ou não repetem. Você precisa só aprender. Se você aprendeu, tudo bem. Mas é o livre-arbítrio, querer ou não querer. Da vontade nascer em você. Então, dessa lição aqui, o que, que nós podemos aprender mais, gente, assim, com a família romana, essa, essa decadência, né, que seria a palavra mais apropriada, da família que era tão promissora. O que a gente pode ter aprendido aqui com isso? A questão da evolução nossa. O que vocês acham? Qual que é o fundamento mais profundo que a gente poderia tirar desse aprendizado? Sair do Teve umas comodismo, né? influências, sai do comodismo. Teve as influências da família romana, tendenciaram para o mal, criminalidade, você vê, era uma família estável e foi à criminalidade. O poder foi tanto que o arrastamento do mal foi em todas as famílias, não foi uma, uma coisa parcial. É como se fosse uma obsessão coletiva. Isso, Não às vezes, foi só no acontece em poder, momentos né? nossos. Não foi só no poder, isso desceu para a turba toda, para a sociedade inteira, né? Eu acho Exato. que isso aí também está muito na questão do orar e vigiar, que Cristo falou tanto, né? Porque aí, ó, fala muito da questão da ausência de vigilância e vamos ver isso nos dias atuais, né? Eu acho que isso cai muito para É. nós, que a gente não se vigia. É facinho de cair. A gente Principalmente entra em agora, né? corrente. Pela situação, pelo que o planeta está passando, que a gente sabe, e não faz ideia de que isso aí, né? Eu sou muito otimista, mas tem que ser realista também, que só está começando, e agora é a hora A de gente segurar o entra tranco. muito fácil Uhum. em Isso. correntes de pensamento. A gente entra na correnteza de pensamento. Esse é o nosso problema. Então, entra numa corrente política, entra numa crítica. Isso está comentando, eu também concordo e vai junto. Quer dizer, você não pratica a serenidade, a Isso. oração. Então, você não entra em outro ponto pacífico.
aí você vai na correnteza do mal. Aí realmente é uma coletividade, é um momento coletivo. Aí compromete-se o quê? A evolução do planeta mesmo. Tudo está comprometendo a evolução do planeta. Mas você não é obrigado a entrar na correnteza. Você não é obrigado. Então você pode ficar sereno e evoluir no mar de revoltas, um mar de tempestades. Vigiando o pensamento a todo momento, Sim, 24 horas por dia. exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Hein, Daniel, Bom, deixa eu amarelar mais um pouquinho, então, porque eu acho que uma coisa que nós não podemos perder de vista é que quem, vamos imaginar, dessa família romana aí, não foram todos que realmente estavam num patamar que se julgavam estar e não estavam. Ou seja, aqueles que realmente já faziam por merecer, já construíram uma família realmente digna, negão, esses aí não caíram, esses aí foram embora já. O problema são que numa família você sempre tem aqueles que estão num patamar mais alto e alguns que estão no patamar, ou seja, vários padrões de vibração, vamos dizer. Então, aqueles que estão num patamar mais elevado, esses aí vão embora. Vamos citar só dos romances do Chico mesmo. Naquela época tinha Célia, tinha o escravo Nestório, tinha das sim, personalidades nossas. Eurípides, Barçanufo estava encarnado naquela época, Zaqueu. Ou seja, então, são todas pessoas que realmente fizeram parte dessas famílias e que foram embora, estão nos ajudando. E a mesma coisa acontece hoje. Tem pessoas nas nossas famílias que conseguem cumprir as suas programações, legal, esses vão embora. Mas o problema é que a evolução, ela, a mudança de provas e expiações para regeneração é de um todo. Mas eu posso já estar numa fase já de regeneração, e quem está do meu lado pode estar em provas de expiação até. Então, porque o problema é que, enquanto estão encarnados 8 bilhões de pessoas, existem desencarnados, tem dúvidas, e 20 bilhões, vamos arredondar, 20 bilhões. Então, o que acontece? Desses 8 bilhões, vamos imaginar que 1 bilhão desencarna e, opa, cumpriu a sua programação. Esses aí vão dar lugar para outros que vão reencarnar e que vão exercer o seu papel, cumprir as suas provas, cumprir as suas provações, e vão ser aprovados ou não. Então, o problema é que não tem como encarnar todo mundo de uma vez. E assim a sociedade vai evoluindo devagar. Por quê? Porque aqueles que vão embora, vão. Tem alguns que ficam para nos ajudar, outros realmente aceitam os convites e seguem para outros patamares. Mas, e assim vai a sociedade toda, ou seja, mas individualmente não quer dizer que as pessoas que estavam há 2000 anos lá encarnadas lá em Roma estão aqui hoje. Ou seja, individualmente, muitos foram, mas a família como um todo continua mais ou menos no mesmo padrão, mas com espíritos encarnados diferentes. sim, Isso tem que essa considerar. questão aí, Ana, não, está pensando certo. Cada família tinha a sua estrutura. Então, as consciências foram tocadas por esse nevoeiro. Mas, claro que se você tinha. Aí que vem aquele papel que a Carol colocou, de dentro para fora. Então, o indivíduo ele pode fazer uma transformação. Mesmo com o nevoeiro, com todo o rebuliço que tinha, ela avançou. Não significa que todos sucumbiram, mas que foi um ataque, vamos dizer assim,
como nós estamos assistindo hoje, você pode ver que todas as famílias estão sendo atingidas, de fora para dentro. Nós estamos sendo atingidos. Se você se descuidar, você cai na mesma hora. Você entra na mesma correnteza. Se você descuidar, cai. Isso nós temos todas as condições de cair. Mas se você resistir e realmente tiver pensamentos bons, aquilo lá vai ser uma poeira, simplesmente uma tempestade E, passageira. Daniel, eu acho que não é questão até de descuidar, é porque eu quero que isso venha para mim para que eu faça aquilo que eu gosto de fazer. Simples assim. De Não, é quem? sintonia, né? Ué, porque se eu gosto da Sintonia. balbúrdia, negão, opa, chegou numa hora ótima e deixa eu ir para gandaia. É. Então, é o que nos acontece. Aqui é pensamento, assim, ó, que a gente tem às vezes, que pode ter. Eu não vou lá não, mas eu estou torcendo para eles fazer isso. Você está lá do mesmo jeito. Você está lá do mesmo jeito. Você está torcendo por uma situação, se ter conflito ou acontecer. Por exemplo, se você torcer que uma bomba cai em cima da cabeça daquele que governa a Rússia, Do né, Putin. você está do Putin. Se você torcer, você está fazendo também, mesma coisa. Você Aham, tem que orar por isso ele, mesmo. você tem Orar que por pedir ele. para Isso. Deus iluminar a cabeça dele. É isso que nós temos que fazer, e não E torcer para o lembrar que ele mal. é nosso irmão e é filho de Deus da mesma forma que nós, e Da Deus mesma olha por forma, ele do jeito que nós, exatamente. e olha para nós. Então, exatamente. Quem que está fazendo falcatrua aí e tal, né? Pede cesta, pede dinheiro, né, Leila? Pede e não está fazendo o lado dele, a gente tem que orar por ele, porque ele Realmente. está usando um meio para se ter vantagem. Então a gente tem que orar, não, isso vai me desanimar a fazer o trabalho do bem. De jeito nenhum. Aí que você tem que Daniel, fazer mesmo. Né? mas no nosso nível aqui, manipula a declaração do imposto de renda para receber um valor maior de restituição. Isso não acontece É, conosco. não acontece, né? Não acontece. Principalmente em Não Tupacigu, acontece. principalmente em Tuiutaba, né, Daniel? Um dia eu cheguei, você está falando isso, né? Um dia eu cheguei pro Zé Raul Teixeira, ele veio aqui em Uberlândia, né? Eu falei, me explica um negócio, Raul, né? Explica um negócio. Dai a César o que é de César. Como é que é esse negócio? Não, não é bem assim, não. Porque eu estava analisando o seguinte, naquela época, já tem muitos anos, né? Mas se dar a César o que é de César, a gente não tem que dar o que não é de César. Tem que dar só o que é de César. Eu falei, não, não vai para esse lado, Zé Raul Teixeira. Então, a É, gente tem que olhar o sistema que você vive, né? Andar sempre no controle e não na vantagem. E não na Enquanto isso, vamos comer desvantagem. pastel, Daniel? Vamos Vamos comer comer pastel antes que ele pastel. embora? vai tomar garapa e comer pastel. Muito bem. Eu só espero que Matheus, a Natália, não tenham ficado doidos, né? Eles Não tenham entendem Boa ficado melhor doidos. semana, essas coisas do que gente. nós, né? Boa semana. Boa Boa Páscoa, semana viu, para todos, gente. gente? Boa Para Páscoa, vocês né? Não se também. empanturre Momento, de chocolate, viu? Fiquem com momentos Deus. agradáveis. Fiquem com Deus, gente. Chefes de Roma na semana que vem. Isso aí. Tchau, Toninho, Osana. Tchau, Tchau, tchau. Tom.